Você já teve a sensação de estar vivendo à toa? Bom dia. Não sei em que momento do dia você está vendo esse vídeo, mas hoje aqui é a hora que eu estou gravando, é parte da manhã do dia. E a minha pergunta é exatamente essa. Você já teve a sensação de estar vivendo à toa, vivendo sem um propósito? Assim, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu vivo do jeito que eu vivo? Alguma vez você já se perguntou isso? Eu estou te perguntando porque há pouco tempo atrás eu comecei a gravar uns vídeos e colocar aqui no YouTube. E nesses vídeos, eu coloquei, logo lá no início, eu coloquei que eu queria mudar meu estilo de vida. Eu queria, de verdade, parar de viver pensando dessa forma, parar de viver à toa, parar de deixar as coisas irem acontecendo na minha vida como iam acontecendo e fazer de propósito algumas coisas para acontecer do jeito que eu queria, não do jeito que o universo mandava para eu viver as minhas experiências. Porque eu acredito de verdade que a gente está aqui para viver experiências, né? A gente não consegue viver ontem, a gente não consegue viver amanhã. A gente só consegue lembrar do que aconteceu ontem e programar talvez o que pode acontecer amanhã para você viver. Se você consegue fazer isso, por que não fazer isso de propósito para o que você realmente quer viver, da forma com que você realmente quer viver? E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a colocar isso aqui no YouTube. Inclusive faz uns dias que eu não tenho colocado nada aqui, né, no YouTube, porque estava muito desconfortável para eu fazer vídeos e colocar aqui. Estava desconfortável em um nível que eu não estava conseguindo olhar para a câmera, gravar um vídeo e colocar uma mensagem aqui para você que fosse uma mensagem positiva, porque eu estava literalmente muito desconfortável com tudo isso. E nos vídeos anteriores eu venho falando tudo que está dando certo e eu estou progredindo para o meu estilo de vida que eu realmente quero. Eu venho colocando também o que tem mudado com alguns hábitos e algum comportamento que eu tenho mudado na minha vida, o que isso me traz de retorno financeiro, de bem-estar, que é o principal que eu quero. Tudo isso eu venho colocando nos vídeos. Aí faz um tempo que eu não venho colocando e eu estou te falando aqui agora, que literalmente estava muito desconfortável para eu colocar aqui, eu de frente para a câmera, e fazer um vídeo para você que fosse um vídeo positivo para você ficar bem no teu dia e fazer tudo isso. E se tem uma coisa que eu percebi nessa caminhada, é que a vida ela é uma passagem cheia de experiências. E eu acredito de verdade que a gente está aqui nesse mundo só para viver experiências. Claro que existem circunstâncias que as experiências não são boas. E a gente vive elas, talvez para aprender, para evoluir, aí depende do que você acredita. E se a gente está aqui para isso, por que não viver essa experiência da melhor forma possível? Mas deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre foi assim. Sinceramente, já pensei várias vezes em desistir e mudar, sabe? Mudar tudo e deixar para lá, porque estava muito desconfortável. Inclusive, nesses dias que eu não fiz os vídeos, foi um momento muito forte que eu pensei em desistir de mudar o meu comportamento, desistir de mudar o meu estilo de vida e só deixar a vida indo acontecendo como foi há quase todos os anos da minha vida. E isso eu quase desisti de verdade. Mudar meu comportamento, os hábitos, tudo. A, Quando eu falo em mudar tudo, é tudo de como eu vivo há 2 anos atrás, como eu vivia, como eu vivo hoje e como eu quero viver daqui a alguns anos. Eu venho pensando, venho fazendo tudo isso. Eu sempre fui um cara de trabalho, sempre eu tive aquela rotina pesada. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Nunes, eu sou empreiteiro, trabalho na reforma, trabalho na área de construção civil. Eu fui peão por muito tempo. Eu comecei trabalhando na reforma como pintor. Isso me trouxe muitas experiências e isso faz com que eu ganhe dinheiro hoje com o que é o meu trabalho de hoje. Mas aí, nessa rotina pesada, focado em resolver problema o tempo todo, resolvi um problema hoje, resolvi um problema amanhã, resolvi um problema, resolvi um problema, resolvi. Eu estava só vivendo de resolver problema. No meu dia a dia do trabalho. Estava vivendo de resolver problema. Se você conversar com qualquer empreiteiro, com qualquer pessoa que trabalha na reforma, provavelmente vai ser isso que ele vai te falar. Eu fico resolvendo o problema de uma outra forma, mas ele fica resolvendo o problema o tempo todo. Mas é com isso que a gente ganha dinheiro. Eu só não enxergava dessa forma. E esse movimento todo que eu estou te falando de trocar alguns hábitos, trocar meu comportamento, mudar algumas coisas, isso me trouxe essa visão de que o meu trabalho é resolver problemas. Então isso
eu só enxerguei diferente, já me trouxe uma satisfação, um conforto, uma coisa leve de fazer no dia a dia da reforma. Mas aí teve um dia, eu estava na praia com a minha família, e algo dentro de mim parecia me dizer que eu podia experimentar uma vida diferente. Parecia estranho, meio desconfortável até naquele momento, mas aquele momento foi um momento que você pensa, o que realmente eu quero para minha vida? Foi naquele momento que eu comecei a mudar o meu pensamento. E naquele momento foi que eu decidi mudar 4 pequenos hábitos, que eu falo em todos os outros vídeos, só 4, foi o que eu mudei. E posso dizer que parecia simples, mas não foi fácil. A cada mudança parecia que eu ia desistir, cada uma delas. E eram 4 hábitos muito simples. Era como se uma voz me dissesse: é mais fácil voltar ao que eu era, e não tem problema nenhum, é cômodo, é tranquilo. E em alguns momentos, eu sentia vontade de chorar, literalmente. Em alguns momentos eu até chorei, escondido da minha família, claro, né? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo sozinho. Depois as pessoas daqui da minha família vão ver o vídeo e vão saber disso, mas chorei muitas vezes sozinho, me trancava em um lugar, eu ia dar uma volta e chorava sozinho, de desespero, de angústia. Isso acontecia. Ó, e parecia que estava indo contra eu mesmo. Era essa a sensação que eu tinha. Mas ainda assim eu decidi continuar, dar mais uma chance, respirei, tomei um fôlego, fiquei uns dias fora. E foi exatamente o que eu fiz e isso fez tudo mudar na minha vida. E a virada mesmo veio um desses momentos simples de relaxar, de estar na praia com a minha família. Eu estava na praia, curtindo o momento, quando veio uma ideia que me parecia loucura no primeiro momento. Por que não resolver um problema que sempre que eu vejo nos apartamentos, isso causa um desconforto nas pessoas que moram? Algo que aliviasse o espaço das pessoas. Quem mora em apartamento sabe. Se você mora num apartamento muito grande, não tem esse problema. Mas normalmente, aqui na região que eu moro, os construtores eles estão construindo cada vez mais apartamentos menores. Então as pessoas têm um problema de espaço. E eu resolvi algo que aliviasse o espaço das pessoas. Naquele momento, eu peguei um guardanapo, desenhei um mini projetinho, escrevi o que eu estava pensando para eu não esquecer. E ali naquele guardanapo nasceu a Conkbox. É uma das empresas que eu tenho. A ideia de criar um armário de metal para resolver a falta de espaço nos apartamentos. Foi eu que criei ali naquele momento pensando na praia. Algo prático para a vida real. Levei isso para casa, coloquei no papel de verdade e para minha surpresa, literalmente, conversei com algumas pessoas, alguns amigos e eles gostaram muito da ideia. Todos que eu conversei naquele momento, naquele dia, falou: eu compro. Se você fizer isso e eu puder pôr no meu apartamento, eu compro. Então, para você entender, esses 4 hábitos que eu resolvi mudar lá 2 anos atrás, eles me surtiram um efeito da noite para o dia, lá naquele momento. E eu venho colocando nos vídeos. Só que isso foi crescendo. Foram só 4 hábitos. E veio crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu comecei a estudar, comecei a me estruturar, entender mais sobre tudo isso. Esses 4 hábitos que eu fui mudando aos poucos, me trouxeram até aqui. Eles me fazem perceber que a vida é como um mapa. As escolhas que a gente faz e as direções que a gente vai, tudo são nossas escolhas. Desde que você sabe para onde você quer ir com certeza, com clareza. Eu passei a entender que quando você vive de propósito, sabendo o que quer de verdade, as coisas começam a se alinhar de um jeito e você vai atraindo experiências que realmente deseja viver. E foi assim que eu comecei. Construir minha nova realidade de uma forma muito coerente com o que eu queria. E o que eu falei para você sobre a empresa Conkbox, não é isso que eu quero falar. Eu só citei essa empresa, que é uma das coisas que eu faço. Eu só citei essa empresa para você entender que quando você começa esse movimento de mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, tudo coisa leve, não é algo que você precisa ficar lendo, estudando, fazendo uma porção de coisa. Você já tem dentro de você, você só precisa saber como usar o que você já tem dentro de você. Foi isso que eu comecei a fazer.
E foi aí que eu comecei a estudar, a me estruturar, a entender melhor o que eu podia fazer com o que eu já tinha dentro de mim. Então agora eu te pergunto, o que você realmente quer para a tua vida? Qual a experiência que você quer viver? Se você pudesse mudar um hábito hoje, um só, para se aproximar do objetivo que você tem, qual seria esse hábito? Responde para mim nos comentários depois se você quiser. Compartilha comigo aqui nos comentários. Vamos caminhar junto nessa jornada e se você se identifica, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para a gente conversar mais, para a gente trocar mais ideias, mais informações sobre essas mudanças que realmente transformaram minha vida. Elas vão transformar a tua. Bora viver de propósito. E duas coisas que eu sempre digo. Uma é lá do começo de tudo isso. Se eu posso, você pode. Se eu consigo, você consegue. E aí a outra que eu vim aprendendo no meio do caminho é impossível para quem não desiste. Então, o que eu falo para você nesse momento é, se você tem realmente um sonho para a tua vida, se você quer viver de uma forma diferente do que você vive hoje, que eu nem imagino como você vive, mas se você quer viver leve, viver de propósito, viver realizando coisas que você deseja, viver as experiências que você realmente quer viver, é impossível para quem não desiste. Então não desiste. Porque se eu posso, você pode. Se eu consigo, você consegue. E uma coisa muito importante, se você estiver vendo o vídeo até aqui, eu já te agradeço, muito obrigado. E eu vou falar para você muito importante. O acompanhamento de quem já viveu uma experiência, isso é muito importante. Eu sei porque há um tempo atrás eu me estruturei para tudo isso, eu estudei para tudo isso, eu fui mudando os meus comportamentos e os meus hábitos de acordo com o que eu realmente queria. E eu tive uma pessoa me orientando para isso. E aí eu resolvi aprender para poder ensinar pessoas a fazer isso. Então, o que eu aprendi, eu vivo na prática. Eu aprendi com uma pessoa que só sabia a teoria. Ela não tinha feito isso na prática, mas a teoria que essa pessoa me passou, eu coloquei em prática na minha vida, eu pratiquei tudo isso, eu vi o resultado de tudo isso, eu enxerguei o desconforto de tudo isso, e agora eu posso, sim, ensinar para pessoas, para muitas pessoas, se as pessoas quiserem mudar os comportamentos dela, viver de uma forma mais leve, viver de uma forma melhor ainda. Tudo isso eu consigo ensinar as pessoas de uma forma muito mais rápida, fácil e tranquila. Eu te agradeço de verdade se você assistiu o vídeo até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Vamos que vamos. É impossível para quem não desiste.